Retornando da nossa segunda parte da sétima aula dessa matéria tremenda e poderosa, Atos dos Apóstolos, estamos aí na segunda viagem missionária de Paulo. Segunda viagem missionária, e ele queria ir para a Ásia e o Espírito Santo de Deus não deixou ele ir para a Ásia, é o que nós estávamos vendo antes do intervalo, até o versículo 8 do capítulo 16 de Atos. Mas agora, então, que o Espírito Santo disse Ásia não, nós vamos ver agora o que começa a acontecer a partir do verso 9 do capítulo 16. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é em Colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio. Só chamar sua atenção aqui, quem está escrevendo isso tudo, quem é o escriba aqui é o Dr. Lucas, né? Então nos mostra que ele estava junto com eles aqui nessa viagem. No dia seguinte saímos fora das portas à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles
homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram e ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Algo tremendo e maravilhoso acontece, né, quando estamos no centro da direção de Deus. Paulo tem uma visão à noite de um varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Uma visão ao qual ele compartilha ali com Silas, a qual ele vai, diante dessa situação, mostrar para Silas: olha, Deus não permitiu nós irmos pregar na Ásia, mas o Senhor quer que nós vamos para a Macedônia. E ele conta então aquele local, aquela visão que ele tem, né? Paulo intentava ir para a Ásia Menor, né? Era a sua vontade, era onde estava o seu coração, mas o Espírito Santo não permitiu, porque tinha ali uma obra a fazer ali, exatamente naquele local da Macedônia. E então a gente vai começar a observar aqui sempre a narrativa no plural, apontando justamente para Lucas, o escritor de Atos, estar junto nessa narrativa dessa situação. Começam então, atravessam, né, em Troade, navegam de Troade para poder então chegar direto a Samotrace. De Samotrace eles entram em Neápolis, e de Neápolis eles vão para uma cidadezinha chamada Filipos. E Filipos então, veja que a narrativa é: julgávamos estar, saímos, julgávamos. Lucas estava junto, né, numa narrativa aí na primeira pessoa do plural. Saíram a orar e encontraram uma mulher sedenta de Deus. Encontraram uma mulher bem financeiramente, vendedora de púrpura, Lídia. Essa Lídia se converte de fato e ela traz eles para dentro da sua casa, toda a sua família é batizada. Vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido muito caro, era um tecido para pessoas aí prósperas financeiramente, porque era um tecido muito fino, né? E ela era uma comerciante bem-sucedida, se converte, põe a sua casa à disposição para que eles possam fazer ali de base missionária, e começa então um ministério ali, talvez entre os empresários, talvez entre os vendedores de tecidos, talvez ali entre as costureiras, entre tantas pessoas que fabricavam ali roupas, vestes e tudo mais, né? Aí então nós observamos, interessante, eles estão saindo para ir à oração, eles estão saindo para clamar ao Senhor. De repente, uma mulher com espírito de adivinho, e essa mulher, ela não falou nenhuma mentira, muito pelo contrário: estes homens que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando uma verdade, mas veja que o texto nos diz: fez isto ela por muitos dias. Paulo não discerniu logo de cara, mesmo sabendo que ela tinha esse espírito de adivinho, porque ela estava falando a verdade. Então, na verdade, o que acontece? Ele buscou a direção de Deus para saber. O diabo, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Quando ele fala mentira, fala do que é natural. Mas aqui nem sempre ele fala mentira. Aqui ela estava falando verdade. Estes homens que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo teve que ficar alguns dias para poder discernir se era o espírito maligno, o que estava acontecendo, o que aquela mulher estava falando, estava prejudicando, estava ajudando. Mas a grande verdade é que a verdade na boca de Satanás incomoda. A verdade na boca de uma pessoa sendo usada pelo diabo incomoda. Então, sempre que ele estava querendo pregar alguém, falar de Jesus a alguém, ela ficava gritando atrás: olha, esse que vos anuncia o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esse que vos anuncia o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A adivinhação aqui no grego era querer revelar coisas através da adivinhação de um espírito maligno ao qual Deus abomina. Essa mulher então estava falando
coisas corretas, mas para tirar atenção, para não deixar as pessoas se ater. Quando Paulo discerniu esse espírito, ele virou e repreendeu. Só que essa mulher tinha pessoas abastadas, que ela era escrava dessas pessoas. Não só escrava de Satanás, mas escrava dessas pessoas que se aproveitavam do que ela adivinhava para pegar o lucro para si. Olha como o diabo é sujo, né? E aí então o que acontece? Ela não traz mais lucro porque ela não está adivinhando mais nada, ela não dá mais recurso, e esses homens que eram pessoas influentes prendem a Paulo e Silas e surram eles, dão aí algumas varadas neles em praça pública, a ponto de rasgar todas as suas vestes, eles ficarem quase nus e serem colocados na prisão. Aqui nós podemos ver que eles tinham todas as situações para murmurar, para reclamar, para praguejar, ou ao menos para questionar. Senhor, nós fomos expulsar um demônio. Aqui nós vemos que Silas poderia ter aproveitado essa situação e ter olhado para Paulo e podia ter dito: você tem certeza realmente que Deus falou com você? Tem certeza que essa era a direção de Deus? Foi Deus mesmo que mandou a gente vir para cá? Mas contudo, eles estavam sendo a vontade de Deus, eles tinham prazer e alegria em padecer pelo nome de Cristo. Perto da meia-noite, no horário mais escuro da noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus, de maneira que os outros presos o escutavam. Diz aí a tradição que o cárcere interior era a última prisão, era a última cela de segurança máxima, né? As prisões ali eram a céu aberto, e essa prisão a céu aberto era como se fosse num vale, e no meio do vale, lá embaixo, na parte mais difícil acesso, era o cárcere interior. Também diz a tradição que Paulo e Silas foram amarrados, o máximo estendidos os braços e as pernas também, o máximo amarradas em tronco, e pelo meio das pernas deles passava o esgoto daquela prisão. O esgoto de todos os outros presos, urinas, fezes e os excrementos passavam pelo meio das pernas deles, e os vermes já estavam subindo nas pernas de Paulo e Silas a lamber o sangue. Os vermes estavam subindo nas pernas, as vestes rasgadas por ter sido chicoteado, e ali, perto da meia-noite, a céu aberto, diante dessa realidade, Paulo decide cantar. Paulo decide louvar ao Senhor. O louvor traz libertação, o louvor traz a glória do Senhor. Diante do louvor, todo principado e toda potestade tem que cair. Eles estão louvando, prestando a Deus um sacrifício de louvor. Muitas marcas, muitos vergões, está ardendo, está doendo, está sangrando. Mas perto da meia-noite eles louvavam e cantavam e oravam ao Deus Todo-Poderoso, de maneira que Deus mandou um terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e abriu-se a prisão de todos. Abriu-se a prisão de todos. Aqui nós precisamos entender uma situação que está acontecendo. A lei dizia que se um carcereiro deixar um preso fugir, ele cumpre a pena por esse preso. Se ele deixar 2 presos fugir, soma a pena dos 2 e ele cumpre a pena dos 2. Então, se um tinha 8 anos de cadeia, outro 12 anos de cadeia, ele tem que cumprir 20 anos de cadeia. Se ele deixar todos os presos fugir, tem que somar a pena de todos eles. Claro que não vai dar para ele cumprir em vida, então ele cumpre, a esposa cumpre e os filhos cumprem. Por isso que o carcereiro tomou a espada e quis matar toda a sua família e se matar. Por isso que ele diz: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas aproveitam o gancho e falam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não, o que ele estava perguntando diante da situação do Império Romano, da lei romana, era: como eu posso ser salvo dessa pena? Mas Paulo grita: não te faças nenhum mal. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui ainda. Ninguém fugiu. Embora as cadeias tenham caído das suas mãos, embora as celas tenham sido abertas, o tremor do Senhor não vai trabalhar na ilegalidade, na imoralidade, não vai trabalhar contra a lei.
Eles estavam todos ali, viram o poder de Deus, a glória de Deus, mas ele voltou e fechou todas as celas, ele voltou e cerrou todas as celas, mas Paulo e Silas aproveitam a oportunidade para dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Levam aqueles dois para sua casa, limpa ali os vergões, faz uma salmoura, coloca ali nos vergões que estavam sangrando, e eles vão aproveitando aquele tempo todo para pregar a esposa, para pregar aos filhos. Eles acreditam, eles são batizados, e Paulo e Silas voltam para a cadeia. Volta para a cadeia, amanhece o dia, e aí então os magistrados mandam soltar, e o carcereiro vai lá e fala: olha, eles querem que vocês já podem sair, já podem ser livres. E Paulo fala: não, de jeito nenhum. Nos prenderam pela porta da frente, nós somos cidadãos romanos. Nós vamos sair pela porta da frente. Quando eles souberam que eram cidadãos romanos, ficaram com medo e começaram a dizer: olha, não nos faças nenhum mal, não nos denunciem, por favor, saiam da cidade. Olha só que situação. Paulo aceitou ser chicoteado, pagar o preço de estar pregando o evangelho, omitiu que ele era romano, até o momento certo falar que ele é romano. Interessante nós observarmos, né? Muitos pastores, já ouvi muitas mensagens dizendo o louvor e a adoração fez com que todos fossem libertos, fossem tudo embora. Não, não foram embora. Eles estavam presos, permaneceram presos. O louvor trouxe libertação, sim, porque o louvor liberta. Mas muito mais do que trazer essa libertação, trouxe salvação. Trouxe salvação ao carcereiro, à sua esposa, aos seus filhos, à sua família. Que coisa tremenda. E Deus não vai trabalhar contra a lei, Deus não vai trabalhar na ilegalidade. Eles tiveram ali uma atitude, e Paulo não deixa isso cair no emocional, e quando na verdade chega o carcereiro, mesmo carcereiro, dizendo: olha, os magistrados disseram que vocês podem ir embora pela porta dos fundos, de jeito nenhum. Eles nos prenderam pelas portas da frente, que venham eles e nos libertem pela porta da frente, porque afinal somos cidadãos romanos. Que coisa tremenda e impressionante. E ali então acontece toda essa situação. Eles voltam para a casa de Lídia. Saindo eles da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram, seguiram viagem na sua segunda viagem missionária, que agora eles vão para Tessalônica até Atenas, de Tessalônica a Atenas. Paulo em Tessalônica e em Bereia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1 em diante. E passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Veja que a narrativa de Lucas é descrever todas as cidades, traçando o trajeto que eles estão viajando. Onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, já vimos isso nas outras viagens, sempre que chegava numa cidade ele tinha por costume pregar na sinagoga. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou sobre eles as escrituras, expondo e demonstrando-lhe que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Pagaram fiança. Jason e os demais pagaram fiança, por quê? Porque abrigaram Paulo na sua casa. Veja, isso é o espinho na carne de Paulo.
todo local que ele chegava para pregar, tinha alguns judeus que se levantavam para afrontá-lo. Todo local que chegava tinha judeus ali que financiavam propina para mulheres sérias, mulheres ali tementes a Deus, e ali então testemunhavam contra eles. Tendo, porém, recebido satisfação, pagado a fiança, Jason e os demais os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo a Bereia. Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Vamos dar uma pausa aqui. A gente vê que o texto começa dizendo que havia uma multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres, muitas mulheres distintas, mulheres nobres, mulheres empresárias, comerciantes, negociantes, como Lídia, né? Mulheres de uma classe diferente, de uma classe mais elevada. Em uma outra tradução diz mulheres importantes. Talvez aí por serem mulheres influentes na política, no comércio, na sociedade ou alguma outra coisa que dirigia aí um grupo de pessoas, né? E que tinham destaque naquela cidade. Paulo vai ficar na casa de Jason, Jason vai ser preso por ter abrigado Paulo, e aqui a denúncia é esses que têm perturbado, esses que têm alvoroçado o mundo. Será que o evangelho que você prega alvoroça o mundo? Será que o evangelho que você prega tem incomodado o inferno a tal ponto? Jason é levado preso, não conseguiram prender a Paulo e a Silas, mas prenderam a quem recebeu a Paulo e Silas, a casa em que eles se hospedaram. E agora, então, eles têm que pagar fiança para poder sair da prisão, né? As pessoas tinham interesse nos bens ali dessas pessoas. Então, eles pagam fiança e Paulo, então, chega a uma cidade e sempre que ele chega, ele vai para a sinagoga, e isso, na verdade, era que despertava essa perseguição, essa luta, essa situação toda. As pessoas importantes começam a se converter, ele vai agora para Bereia, e algo muito interessante dos crentes bereanos é que examinavam cada dia nas Escrituras. Olha o interesse deles, olha que coisa tremenda, né? Que coisa importante. Examinar nas Escrituras aquilo que Paulo estava falando. Peraí, ele está nos trazendo uma coisa nova, uma coisa diferente. Vamos ver na palavra de Deus o que isso quer dizer? Vamos ver nas Escrituras o que isso quer dizer? Isso é algo realmente impressionante. Sempre que Paulo chegava na cidade, ele ia direto para a sinagoga. E aqui, esses judeus se destacaram, né? Tanto é que muitas igrejas têm aí esse nome bereanos, de Bereia, para querer representar justamente aqueles que têm interesse em procurar na palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não importa qual conceito e aceitação da pessoa. Se está na palavra, nós recebemos. Se não está na palavra, não recebemos, né? Paulo começava pelas sinagogas. Em Tessalônica, o evangelho traz divisão. E agora em Bereia, essa experiência tremenda. Bereanos, mas eram nobres, bereanos, mas eram cultos, eram estudados, uma classe social mais elevada. E Lucas, médico, com todo o seu conhecimento, poderia falar disso com propriedade, porque ele era um apaixonado por estudo, por conhecimento, pela palavra de Deus. Aliás, todo mundo gosta de uma boa palavra bem preparada, de uma palavra com conteúdo, de uma palavra que realmente seja a verdade. Paulo nem se fala, né?
cresceu aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, com certeza também era muito apaixonado pelo ensino, pelo aprendizado, pela palavra de Deus. E daqui então agora Paulo vai para Atenas, a partir do verso 15. Atenas era a capital da Grécia, né? Era o centro de toda a cultura, o centro de toda a filosofia, de todo o conhecimento mental, racional, o centro de toda a filosofia grega, um desafio grande para Paulo pregar em Atenas, né? E Paulo usa de uma das estratégias sensacionais que o texto vai nos explicar. Paulo em Atenas e o seu discurso no Areópago. Atos 17, 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: "Que quer dizer esse paroleiro?" Outros: "Parece que é um pregador de deuses estranhos", porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e a ouvir alguma novidade." Estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também os dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Veja só que coisa interessante. Paulo aqui usa de estratégia. Paulo estava com comoção de espírito. Ele estava ali incomodado, inquieto, que o povo não conseguia enxergar a verdade por causa de tanto misticismo, filosofias, ideologias que eles tinham. Paulo, então, busca uma estratégia. Vai para a praça pública, começa a pregar em praça pública, visto que eles tinham muito interesse em novidades, em coisas inéditas. E ali naquele momento levam ele para o Areópago. E no Areópago, na verdade, Paulo viu ali
tudo que era tipo de imagem de deuses conhecidos, e um altar lhe chama atenção como um gancho, né? Como Fator Melquisedeque, um tremendo livro que vai explicar que em toda cultura tem um gancho para você pregar o evangelho, Fator Melquisedeque. E aí então Paulo aproveita aquele altar vazio ao Deus desconhecido e fala: aquilo que é desconhecido para vocês eu conheci. A quem? Aqueles homens filósofos que tinham grande reconhecimento de Epícoro, por isso chamados de epicureus, que seguiam a filosofia de Epícoro. Só que Epícoro não reconhece Deus como criador, não reconhece, não criam na criação de Deus. Os epícuros, na verdade, eles criam na evolução. Paulo vai citar também os estoicos, que são os pórticos, né? As entradas, os pórticos grandes, como palanques. Era um grupo de pessoas que ensinavam sempre debaixo de um palanque, com uma doutrina panteísta. E aqui a gente vai ver, né, quantos deuses ali eles adoravam. O Areópago era o tribunal da Suprema Corte, que significa estar em cima de uma rocha calcária, que era o local do Areópago mesmo, né? E Paulo começa então ali a expor a sua mensagem de uma maneira muito sábia, né? Capítulo 17, 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, vejo que em tudo sois um tanto supersticiosos. Uma estratégia sábia, uma estratégia realmente que traz atenção, que chama, que desperta a atenção deles ali. Todos puderam ouvir acerca do que Paulo estava falando. Alguns zombaram porque não criam na ressurreição dos mortos, mas outros ficaram curiosos e disseram: sobre isso você vai falar um outro dia aqui para conosco. Capítulo 18, então agora ele vai para Corinto, de Corinto em Éfeso. E de Éfeso ele volta para Jerusalém, encerrando assim a sua segunda viagem missionária. Depois partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto e, achando um certo judeu por nome Áquila, então ele vai encontrar esse homem na segunda viagem, agora saindo de Atenas, chegando em Corinto, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Falamos isso já numa das aulas lá atrás, né? Cláudio, imperador, tinha ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então agora está chegando Priscila, está chegando Áquila. E se juntou Paulo com eles. Por quê? Como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ele sempre insistia em pregar para os judeus nas sinagogas, em cada cidade que ele chegava, em cada local que ele chegava, ele insistia em fazer isso. Mas era sempre resistido, né? Sempre resistiam ele e tiravam ele à força, ou muitas vezes ele tinha que se fingir de morto para não ser morto realmente, né? E saindo dali, então, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançando mão de ti para te fazer mal. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Gaio nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, deixou-os ali em Éfeso. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu para Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Bom, capítulo 18 começa com a narrativa de Corinto, ele vai para Corinto, de Corinto ele vai para Éfeso, e aqui está encerrando então a sua segunda viagem missionária. Nesse trajeto ele conhece então Priscila e Áquila, que tinham o mesmo ofício que ele, fazedor de tendas. Quando as coisas apertavam, Paulo construía ali uma tenda. Não é simplesmente uma barraca, mas é como um engenheiro, um arquiteto dos dias de hoje, um serviço muito custoso, muito rentável, um serviço aí que trazia justamente provisão para o ministério de Paulo, porque ele nunca quis ser pesado às igrejas, né? Então ele trabalhava um tempo para poder levantar o seu sustento e depois se dedicava integral à obra, podendo se manter, podendo aí custear as suas viagens. Então Paulo começa agora a discipular Priscila, a discipular Áquila. Áquila e Priscila vão conhecer Apolo, que domina aí a arte da fala, domina aí essa parte de poder estar ensinando, e ali então eles vão ensinar as coisas que eles tinham aprendido de Paulo e vão enviar ele também. É interessante a gente observar como a obra começa a se alastrar e como o evangelho começa a contagiar todos os lugares. Mais um fato que a gente não pode deixar de citar: todo lugar que Paulo chegava, ele era incitado pelos judeus, né? Que é o que lá na frente ele vai falar acerca do seu espinho na carne. Todo local que ele chegava, um mensageiro de Satanás, uma pessoa ficava endemoniada e o perseguia, e aqui vão levar ele diante da sinagoga, diante do tribunal, e tinha um homem ali chamado Galho, e Galho não quer se envolver, né? E eles vão bater no principal da sinagoga, na frente dele, mas ele fala: olha, são questões religiosas, se entendam entre vocês, eu não vou me meter, não vou me envolver nisso. Não sabemos se ele teve algum conhecimento do que aconteceu com o Senhor Jesus, não sabemos se ele já teve alguma situação do que já tinha passado, mas ele não se envolve. Paulo era acusado, e aí então, sempre que ele era acusado na sinagoga, sempre que ele era acusado, a coisa apertava entre os judeus, aí ele dizia: olha, agora eu vou para os gentios, vim pregar para vocês, insisto em dar uma oportunidade para vocês, mas vocês não têm jeito, né? Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. E aí então Paulo passa para Éfeso. Éfeso
Ele tem um curto espaço de tempo, ele fala, se Deus permitir, eu volto para Éfeso ainda, e aí depois ele volta para Antioquia, encerrando assim a sua segunda viagem missionária, e na nossa próxima aula nós vamos falar da terceira viagem missionária antes da sua prisão. É fabuloso, dá para fazermos um estudo bem profundo ainda, quando ele escreveu cada carta, em qual contexto que ele escreveu cada carta. Tem até um livro muito bom que eu quero indicar aqui, Cartas da Prisão, que ele vai escrever em qual prisão ele está para escrever para qual igreja. Paulo, ele não tinha tempo ruim, ele sempre aproveitava a situação que ele estivesse, ele sabia que Deus está no controle, por isso ele tem propriedade para dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam e servem a Deus. Que você possa ser aí como Paulo, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé, e nunca venha desanimar, mas possa estar sempre firmado, sempre determinado, continuar, prosseguir, estar firmado, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Nossa aula encerra hoje por aqui, mas amanhã a gente vai estar continuando falando da terceira viagem missionária. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por esse exemplo de Paulo, por esse testemunho deste homem que não desistiu, que realmente combateu o bom combate, que mesmo diante de tanta luta, resistência, adversidade, ele pôde continuar sempre firmado no chamado e nunca voltando atrás, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que possamos imitar a fé de Paulo e possamos, ó Pai, levantar, reconhecer e despertar Paulos, Silas, Lucas, Barnabés nos dias de hoje e enviar para o chamado da Tua obra no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e não desanima não, continua firme, porque o Senhor é contigo e vale a pena aprender a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus te abençoe.